Queria ver se ia sair mensagem aqui. Aí, galera. Agora eu tô vendo aqui Catarina, Larissa, Alan, kkkk. Vocês estão rindo só porque eu tô fazendo esses testes aqui. Ó, a conversa é pelo chat, né? E tem um delay, tá bom? Então, às vezes vai ficar esse lancezinho assim de eu falar e vai ficar o vão, porque eu vou ler, tá? Não vai ficar, não é imediato, não. Tem um atraso. Beleza, eu vou gravar pelo Zoom, porque eu tava fazendo uns testes aqui, então essa aula, se eu deixar lá no YouTube, vai ficar uma coisa absurda. Aí, meia hora de eu fazendo teste. É, ok, deixa eu voltar para gravar. E quem disse que volta para gravar quando tá ao vivo? Ah, não bota não. Ah, então depois eu vejo como é que eu faço, se eu edito no YouTube. Mas é isso, ó, tá valendo. Iniciando Stranger Things. É, não é uma novidade, tá? Não é uma novidade, porque em 2017 ou foi 2018, eu fiz o Steno Fix no Telegram. Se lembra? Se lembra não, né? Que o WhatsApp deu um problema, o pessoal começou a correr mais pro Telegram. Foi nesse momento aí que o pessoal disse que o Telegram era melhor, que dava mais armazenamento, mais aula. Eu fiz lá. Mas também desmotivei depois. Desmotivei. Por quê? Nem eu sei. Acho que eu queria que tivesse atingisse mais pessoas, aí não atingiu. Aí agora eu voltei. Eu voltei por causa da série. Eu sou fã da série. Eu gosto muito de série. Por mim, a gente conversava sobre série, não sobre horta. Mas eu acho que, sei não. Um dia, quem sabe, né? O canal é meu, eu faço o que eu quiser também. Mas bora começar com o horta, tá? E aí teve o relacionamento da série. Eu fiz, vou voltar a Stranger Things. Pra ver se a gente bate esse papo aqui, como eu te falei, tá? Só para de falar quando chega aos 20. Entendi? Mas é isso. Ó, a ideia hoje, então, é falar sobre ortodontia. E eu fiz uns slides, né? No começo eu pensei em fazer só ficar falando aqui, mas imagem é legal. Então, nada melhor do que uma imagenzinha, do que uns slides para compartilhar. Só um minutinho. Aí. Também não vai demorar muito, não, tá? Esse negocinho aqui, não. Essa aulinha aqui. Aqui a vinhetinha, que ficou legal. E essa musiquinha anos 80 assim, eu gosto, não. É, coisas de Stênio. Haha. Coisas estranhas também. Cara, aí todo mundo conhece. Quem tá aqui e não conhece Stranger Things, você devia ter assistido alguma coisinha, né? Pelo menos. Ah, eu tenho medo. Ah, pelo amor de Deus, tem criancinha ali. Nada de muito terror assim, não. Vai ter pesadelo, não. É de boa. Então tem uma parte lá que é o mundo invertido, né? Que é onde estão os monstrinhos, lá, 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 um mundo meio sombrio. Aí, como tem essa parte do mundo invertido, e pegou forte. Eu tenho até aqui ó, uma. Dá pra ver? Eu tenho uma Pringles de Stranger Things. Eu não vou comer hoje, não, vou comer amanhã. E ela vira aqui, ó. Aí tem uma parte que é invertida, tá vendo? Ó? É um mundo invertido, tá? Que eles chamam de upside down, né? O mundo invertido, na verdade, invertido upside down. Mas antes de falar do mundo invertido da ortodontia, quem vai falar de brackets invertidos? Entendeu essa sacada, né? Antes de falar sobre essa questão dos brackets invertidos, cara, a gente tem que falar de movimento ortodôntico, movimento dentário, que basicamente são quatro, né? Acho que todo mundo já foi meu aluno, sabe disso. Inclinação controlada, translação e movimento radicular.
Aí você entende assim, inclinação controlada, porque é vestíbulo lingual, né? Mas se for mesiodistal, angulação descontrolada, angulação controlada, entendeu? Translação e movimento radicular, entendeu? É a mesma lógica, tá? Depende só a abordagem. Tu sabe o que é torque? Tu sabe o que é movimento radicular? Eu vou dar uma perguntada aqui assim, ó. Isso aqui foi um amigo meu num grupo que usou alinhadores estéticos. E ele mencionou assim: olha que caso legal. E o caso ficou legal, né? Só com o alinhador ele conseguiu pegar o lateral e colocar para a posição. Teve uma tomografia. E aí, na conversa que a gente tava, ele fez: ó, consegui um movimento radicular, consegui um torque, um movimento radicular. Opa! Eu sei que a raiz está bem para fora aqui. Tá percebendo que a raiz está bem para fora aqui? A coroa para frente, beleza. Mas quando a coroa vai para trás e a raiz vai para frente, e aqui ele, como fez tomografia, eu fiz tipo uma sobreposição, o centro de rotação não está na coroa, não. Tu entendeu? O que ele conseguiu foi massa, mas não foi movimento radicular. Não foi movimento radicular. Não foi torque. Foi uma inclinação descontrolada. Entendeu? E muito bom. Era para ter feito isso mesmo. Era pra ter feito isso mesmo. Mas ele tava meio que assim, sabe? Ah, olha o que o alinhador fez. E olha que o alinhador para um dente só, quando se você planejar bem direitinho lá, no setup, consegue movimento radicular. Quando é um dente só. Quando é um grupo de dente, não consegue, tá? Os alinhadores, quando é um grupo assim, a placa não consegue encaixar bem, ter uma ancoragem e conseguir fazer esses movimentos, tá? Pode perguntar, tá? Eu tô aqui de olho no chat, vendo aqui se tem alguma mensagem, alguma pergunta assim, tá? E obrigado por você estar aqui, ó. Então, o que é movimento radicular? Cara, radicular não está dizendo, né? É mais um movimento da raiz do que da coroa. Porque o centro de rotação está no Brecht, está nessa altura da coroa. Então, por isso que a raiz mexe muito mais do que a coroa. A coroa quase não vai mexer. Deixa eu ver se eu pego um ponta a laser aqui, ó. A diferença da borda incisal é muito pequena, entendeu? Como é que você sabe que eu consegui movimento radicular? Realmente, para saber, era bom ter um exame antes e depois, uma imagem para você ver o longo eixo antes e o longo eixo depois, né? Mas a gente tem uma ideia. Aquela coroa ali estava claramente na frente e ele colocou para trás. Entenderam? E outra coisa interessante também é entenda que movimento radicular demora a acontecer. Não acontece de um mês para o outro com uma inclinação descontrolada. Inclinação descontrolada acontece em 5 dias, 7, por volta disso, tá? Em uma semana você já vê o dente mexendo. Ou o movimento radicular demora mais. É... Outra coisa que é fácil entender também, né? Ah, Einstein, eu nunca sei para onde é que vai o torque, o fio. Cara, lembra que o Brecht acompanha o fio. Aonde o fio tá, o Brecht vai ficar igual passivamente. Entendeu? Então, se o fio está aqui em vermelho, ó, e o Brecht está nessa inclinação, o Brecht vai girar aqui no sentido anti-horário, coroa no sentido anti-horário e raiz para lingual, né? Só que isso aqui, como é um movimento articular, quem mexe mais é a raiz. Fechou? Entendeu? Então, isso aí também você já sabe, né? Massa. Por enquanto, nada estranho. Minha cachorra tá latindo aqui, não sei se dá para ouvir. Bom, olha aqui, ó. Olha essa raizona para fora, para vestibular. Essa contenção iatrogênica que eu usei bastante. É, olha como a coroa desse dente não tá lá para lingual. A coroa tá quase na posição dos outros. Cara. Isso aqui, sim, se você conseguir colocar essa raiz para dentro e a coroa quase não foi para frente,
E isso é movimento radicular. Entendeu a diferença? Aqui sim a raiz foi bem para trás. E não é fácil conseguir isso, não, tá? Não é fácil nem a pau conseguir isso. Nem com fixo e nem com alinhador, tá? É, então a gente já começou daí. O que é inclinação descontrolada e o que é movimento radicular. Que o pessoal confunde, né? Mas é isso, faz parte. Alguma mensagem? Não. Eu acho que devia ter uma pessoa aqui para ficar lendo as mensagens para mim. Mas para ter uma pessoa aqui, eu acho que teria que pagar, né? E aí complica. Aí vem as prescrições de Brecht, né? Cara, tem prescrição para burro, né? Tem prescrição demais. É que eu não vou colocar aqui todas elas. É que nem análise cefalométrica. Análise cefalométrica tem para burro. Eu acho que é uma moda que tem assim, ei, inventaram cefalometria. Aí o pessoal, "Ai, que massa aí do burro." Hoje eu acho que seria o quê? IA. Cada um inventa um IA, uma inteligência artificial, né? Quem tem um domínio ali, vai, vamos mudar isso aqui, vamos mudar isso aqui, e vai criando uma IA. Tá, mas aí tem essas prescrições todas, muita gente não sabe nada. Aqui eu fiz uma pesquisa há muito tempo atrás, em 2018, e eu perguntei, ó, qual é o fio que a pessoa, o fio mais calibroso que as pessoas usam, e disparado, 1925, não perguntei nenhum material. E qual a prescrição que você mais usa, né? E aí, Rote disparado também, Rote disparado. Hoje eu não sei se mudou, acho que tá a mesma coisa, né? Nos Estados Unidos, eu não moro lá, mas pelo que eu soube, nos Estados Unidos, MBT é mais forte do que Rote lá. E é estranho o Roth, porque Roth, cara, Roth não escreveu nada. Ele tem um artiguinho ou outro, o livro não tem nada. Bizarro, né? A pessoa usa Roth e nem sabe por que usa Roth. Mas beleza, também sem estresse. Não tô dizendo, não tô criticando quem usa Roth também não, tá? E aí, a minha fase começou com Roth, eu nem sabia por que estava usando Roth, como a maioria. Aí, por isso que eu achei Capelosa fantástico, porque ele deu um norte para mim de diagnóstico. É uma série de coisas, né? É diagnóstico, análise facial, aí vem também a prescrição, protocolo, elásticos, precoce, etc. E MBT é bem legal também. Eu tive um curso de MBT e tem livro, tem publicação sobre isso também. Achei bem legal. É, E eu quero só que você entenda a prescrição. Vou usar Rode. Cara, eu não vou criticar nenhuma prescrição, mas nenhuma prescrição eu vou criticar. Agora, entenda assim, né? O que é que está acontecendo? Quais são os valores dos incisivos? Eu acho isso interessante. E é com isso que você vai poder brincar de às vezes, trocar break para lá e para cá. Se tu não sabe isso, tu nunca vai fazer esse joguinho de bracket, tá? É... Bem, aí outra coisa importante é aqueles numerozinhos que estão dentro do bracket, o torque, a angulação, eles não são lidos 100%. Eu acreditei. Tu acreditou? Eu acreditei uma época na minha vida que lia. E acreditava. É, Aí até que saíram várias pesquisas. E começou com o lance do autoligado, dizendo que o autoligado tinha um pior torque do que o convencional. Aí começaram a fazer pesquisa para quem era que lia melhor e ninguém lê bem. Entendeu? Ninguém lê bem, nem o torque, nem o convencional, nem o autoligado. É, por causa de uma folga, né? Porque a gente usa fio 1925. Então, devido a essa folga que tem, ele gira e só começa a ter efetividade, que o pessoal chama de play, né? Só começa a ter o play depois de 12 graus. Tem pesquisa que fala 10, 12, tem pesquisa que fala 15 graus. Cara, é muita coisa. Porque o Brecht lá tem 12 graus, o central do rote aqui. Aí tem uma folga de 12 graus. Não é nada. É praticamente um fio redondo e grandão, entendeu? Para alinhar bem. Eu acho surreal, muito estranho. Coisas estranhas, coisas estranhas. Então tem muito artigo, muito artigo.
falando da folga, tá? Da expressão do torque. Tanto com autoligado como breques convencionais. E de uma média geral, como eu te falei, né? Se eu pegar aqui, ó, Fios é 9,25. A folga, tá? A folga é por volta de quantos graus que eu te falei? Por volta de 10 graus, né? Ele tá dizendo aqui que 9,6. Tem trabalho que diz que é mais que isso, tá? Só peguei um trabalho aqui. Vamos arredondar para 10. Então, se o break tem 10 graus de torque, não lê nada. Se o break tem 22 graus, aí é que lê 12. Entendeu? Só que vamos ver a tua prescrição que tu usa. Qual é a prescrição que tu usa? É RUT, RUF, MBT. Porque até existe prescrição com 20 graus, 22 graus, tá? Só que a gente não usa. E tá tudo bem? Cara, tá tudo bem. Me diga o seguinte, na maioria dos seus casos, você vê problema, porque não lê esse torque, Não, na maioria dos casos tá tudo bem. Tu entendeu? Que também não é para se estressar assim, não. Pois é, eu não tô dando tanto mais valor à prescrição, não. E aí, ficar discutindo prescrição. Ai, minha prescrição tem 12, muito melhor. A outra tem 8, beleza. Entendeu? 7 para 12. Só ia, teoricamente, só discutir se passasse dessa folga, né? Passasse dessa folga aí. Mas acho que muito tempo o pessoal ficou discutindo prescrição e, pixe, daqui a pouco eu falo mais. Então tá, então tem essa folga aí, como eu falei, tem trabalhos que falam que é de 12,4, 9,6, né? Tem outra pesquisa que fala de 15 graus. E por isso que a gente não deve acreditar tanto no torque. E isso foi um dos motivos, né? Que eu te falei, né? A folga. Mas vê, tem vários outros motivos, cara. Tem vários outros. A alteração anatômica, aquilo ali foi uma média, né? O pessoal falou que 12 graus é uma média, mas tem alteração anatômica. Isso aqui, posição inicial do dente, cara, é isso que vale mais. Você vai perceber que ele foi feito para dar essa inclinação da raiz, né? Quando o dente está bem posicionado, tentar ler aquilo ali. Se o dente estiver lingualizado demais, vestibularizado demais, tu entendeu? Perde todo o sentido. Você vai inverter o breque, talvez, para dar a posição que você quer. A alteração da fabricação do breque do fio. Pois é, quem é que te garante que o slot é 22 por 30? Quem é que garante que o fio é 19,25? Ou tem muita falha. Eu não botei aqui não, mas teve um amigo meu que mandou uma foto. Ele encaixou o fio 25 por 19 no slot 20, no slot 22 de altura. Como é que o fio 25 entra no slot 22 de altura? Falha. Falha ou no fio ou no slot. Arredondamento das bordas, espessura do adesivo dá diferença no torque. Posição do bracket, se você colocar mais para cervical, vai ler menos. Se você colocar mais para incisal, vai ler mais. Tipo de ligação, se é fio de amarrilho, se é uma borrachinha que pressiona o fio, não é, né? Cara, é muita variação. São muitas variações. Ah, meu português. É... Mas tá tudo bem, tá? Não tá dando certo. Não tá chegando a 95, dá alinhada. Quando olha para o caso final, tá bonitinho? Tá. E se não tiver, aí é que a gente pode dar um torque, né? Ou mudar algumas pecinhas, tá? Mas é isso. Ah, só falando aqui de alguns trabalhos que dizem que o fio não tem muitas vezes o tamanho correto, tá? O arco ou o brete. E a gente pode questionar uma coisinha. Tá, Sten, tu falou aí, a maioria dos trabalhos falam que esse torque tem um play, né? E não consegue expressar tudo. Pois é. E para angulação? Porque a gente está falando de terceira ordem. Esse movimento radicular, a gente chama de terceira ordem. E de segunda ordem? E de segunda ordem, que é a angulação. Deve ter um play também. Só que é impressionante como eu não consegui achar, velho. Eu não consegui achar artigo falando dessa folga para angulação. Porque eu queria saber o quanto era de folga. É igual?
Será que tem 10 graus também de folga? Ou é menos? Será que é mais efetivo? Porque torção do fio é mais difícil de ler. Angulação, eu acho que já é mais fácil de ler, tá? Mas então, aí isso não tem tanto trabalho. Eu acredito que a angulação, mesmo com a folga, ele consegue ler mais. Mas, tu entendeu o que eu falei? Eu acredito. Ah, ah, acredito, só. Não tenho nada de comprovação científica. É, eu creio. E prescrição é isso, tá? Prescrição não tem como discutir assim, essa prescrição é melhor do que outra. Cara, não tem trabalho científico. Tem muita variação. Tem a parte do ortodontista, né? Também, né? Ah, não ficou tão legal, ele vai lá, dá um torque no fio, já cola um pouquinho diferente também. Então tem muita variação, tá? Discutir prescrição, eu acho que é uma coisa. eh, Sei não, tem muito nexo não, discutir prescrição não. Bem, aí eu tentei entrar no mundo invertido, né? Dos Brechts. E, cara, não tem muita pesquisa também não, tá? O que a gente acha é opinião, é um caso clínico, é outra opinião, sugestão, tá? Ó, em inglês, se você quiser procurar lá, inversão de Brecht, não é upside down, não, tá? Não, não é. É flipping. Flipping quer dizer exatamente o cara inverter. E switching é trocar de lado, tá? Então tem esse artigo aqui que é legalzinho, mas, cara, o artigo é uma opinião, é uma sugestão. Não tem comprovação científica. Então, tudo que eu falar aqui do mundo invertido, dos Brechts, beleza? Tudo que eu falar aqui do mundo invertido dos Brechts é uma opinião. Assim, não tem comprovação científica do nada. E eu nem acredito tanto, tá? É que sabe qual é o lance? É assim, vai que lê alguma coisinha. Tu entendeu? Vai que lê. Né? Porque assim, se você vai colar normal, aí você sabe que não vai ler bem. Aí você, eu vou inverter o bracket, vou mudar a posição, que não faz mal, não faz mal. E aí tá, eu vou botar, vai que lê alguma coisinha, entendeu? É mais esse lance. Vou voltar só aqui um pouquinho o artigo, ou esse artigo eu queria mostrar aqui, ó, que ele tem uma regrinha aqui que todo mundo devia saber, né? Flipping, flip é o quê? Flip é invertir. Don't switch. Eu tô gastando inglês depois que eu dei aula em inglês. Don't switch. Inverter não muda a angulação, beleza? Inverter não muda a angulação, regra, beleza? Upside down. Stranger things. Ai, gastando inglês. Bora. Então vamos começar a regrinha, bora? Não tá fazendo pergunta, não, né? Acho que não. É... Começa com o clássico dos clássicos da inversão de Brecht, que todo mundo já conhece, eu acho. Que é incisivo lateral superior palatinizado, né? Ele está mais para dentro. E aí, quando você vestibulariza ele, é claro que você vestibulariza com fio redondo, ou amarrilha à distância, né? Você faz lá. Tem gente que coloca um elástico, né? Passa da palatina assim, um elástico. É inclinação descontrolada, não tem como vir de corpo, filho. Oh, meu Deus do céu, quem acredita que vem de corpo? Aí, quando você colar esse brex, você já cola ele invertido, tá? Upside down. Mas é claro, não vai ter um movimento. O fato de estar invertido agora, na fase de alinhamento e nivelamento, não vai adiantar de nada, tá? Então ele vem assim, ó, ele vem tombando para frente. Coroa para frente e raiz para trás. Inclinação descontrolada. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Aí.
Ó, ele fica. Esse é um caso meu, que eu não sabia da torque na época. Curva de aprendizado. Olha como ele ficou deitado aqui assim. Ele estava lá dentro. Não é o mesmo caso, não. Mas ele estava lá dentro e veio para vestibular e ficou assim, né? Bem para vestibular. E aí teria que você fazer agora o quê? Um movimento radicular. Cara, você tem que pegar essa raiz e jogar para vestibular. Não, a coroa não vai lá para trás, porque é movimento radicular. A coroa não vai voltar. Não é desinclinação descontrolada. É só um movimento radicular. Isso acontece na fase de finalização. Quando eu falo finalização, é com fios retangulares, tá? 19, 25. A ideia é que você crê que, né, que essa raiz vai vir, né? Então, bora ver o Brecht que a gente está falando aqui. O dente foi para vestibular. O normal que você queria era ficar a 8 graus, né? Só que ele está bem deitado, né? Volta. Tu tá querendo que essa raiz vá mais para vestibular. Tu entendeu? A raiz vá mais para vestibular. Isso quer dizer que a coroa tem que ficar mais lingualizada, não é mais verticalizada, entendeu? Aí o que é que você acha melhor? É ter 8 graus de torque positivo de coroa ou você inverte o Brecht do lateral, flip, só que aqui eu estou brincando com upside down, né? Passar de mais 8 para menos 8. Na teoria, menos 8 é melhor. Entendeu? Menos 8 é coroa para cá e raiz para vestibular. Menos 8 seria melhor. A coroa fica mais verticalizada e a raiz mais para vestibular. Vocês entenderam isso? Olha o slot aqui, ó, como tal. Imagina um fio retangular, coroa para lingual. Então, na teoria, menos 8 é melhor. Stênio, vai dar certo? Cara, eu não sei se vai dar certo. Eu sei que é melhor. Mas ele está naquele intervalo, né? Mais 8 menos 8, 16 graus aí. Aí talvez não tenha tanta eficiência como você crer. Beleza. Mas o que é melhor? Mais 8 ou menos 8? Menos 8. Menos 8 é melhor. Então, sim, eu inverto o breque lateral e vamos ver o que é que vai dar. Não muda a angulação. Eu sei que vai ser melhor, então a gente faz isso. Mas não vai acreditar também que vai ser 100%, né, velho? Não vai acreditar, não. Tudo bem? Manda só uma mensagem aqui no chat, alguma coisa assim. Tudo bem. Ou então escreve upside down ou flip, só para ver se vocês estão acompanhando aqui. Beleza. Então, é melhor. Ninguém escreveu nada? Ah, tudo bem. Valeu. Ah, tem uma pergunta. E complementa com toque no fio? Isso é no final digo. Então, menos 8 é melhor, tá? Talvez, menos 8 seja o suficiente. Talvez. Esse casinho aqui meu, o lateral tá lingualizado, os dois lados. E no final, o caso ficou bom. E aí, tu inverteu o Brecht? Não, inverti o Brecht não. Mas o caso ficou bom, ó. O incisivo ficou para vestibular. Oxe, tu não inverteu o Brecht, nem tá lingualizado e ficou bom. Eu não tô entendendo mais nada. Fala assim para mim. Coisas estranhas. Não, cara. Pô, é que tem. Horta é isso. Horta tem uns detalhezinhos assim que você tem que ficar ligado, né? Para entender melhor. Deixa eu voltar a foto aqui. Cara, esse caso aqui. O dente está lingualizado, mas a raiz dele está na posição correta. Ou se brincar, tá até para vestibular. Como é que tu sabe? Sem tomografia. É, boa pergunta. É que nessa foto oclusal, eu tô vendo muita superfície vestibular do dente. E isso me dá uma ideia de que ele tá coroa bem lingualizada. Se ele tá bem lingualizada a coroa, a raiz está mais para frente. Tu entendeu? Naquele outro caso, quase não dá para ver a superfície vestibular. Ah, vou voltar então para ver se a gente vê. Como é que eu tô mentindo? Ó, nesse caso aqui, ó,
Cadê a superfície vestibular? Você não vê muito, não. É. Quem me ensinou isso? A vida. A vida me ensinou isso. Isso ninguém me ensinou, não. Cara, agora eu fiquei na dúvida se alguém me ensinou isso. E eu não me lembro quem foi que ensinou. Talvez tenha alguém me ensinado. A vida. A vida me ensinou. Tá, aí o caso terminou bem. Tu entendeu? Depende, né? Não é assim, esse nível lateral lingualizado. Ele tem que estar meio que todo ectópico assim para trás. Se for só a coroa, precisa inverter o break, não. E se inverter também não vai dar no mesmo. Don't worry. Não se preocupe. Be happy. Ai, meu Deus, temos os patrocinadores desta live. Meu Deus do céu. Olha aqui os patrocinadores. Temos aqui o curso de ancoragem e alinhadores estéticos. Você quer ficar craque em alinhador? Quer diminuir sua curva de aprendizado com alinhadores e mini implantes para ortodontia fixa e alinhadores? Esse é o curso. A gente faz mecânica híbrida para bolt. Você sabe que eu gosto de mecânica híbrida, né? Cara, a gente consegue reduzir o caso assim para poucas placas. Então, esse é o curso. Esse curso aqui é um clássico. Desde 2011, eu e Anderson Caprestano, a gente tem um curso basicamente de um ano, né? 12 módulos, e fala sobre toda a parte mais avançada, né? Fazendo o tema, mini implante, alinhadores. A gente entra em diagnóstico também para calibrar bem a turma, prescrição e aí vai, tá? E aqui a mentoria, que é outro tipo de curso para discutir casos clínicos, todo dia, pelo WhatsApp. Tem gente que participa aqui, que está aqui, que eu vi, o Alan, eu acho que outras pessoas também. E tem aulas gravadas, 35 aulas gravadas nesse estilozinho aqui também, tá? Direto ao ponto. Acabou a propaganda. Tem outra propaganda que eu esqueci de colocar, mas na próxima eu coloco. Ortoclear, alinhadores mais justos do mercado. Bora. Ó, aquele foi o clássico lateral, né? Aqui eu acho que vocês nunca viram, né? Não sei. Canino superior palatinizado. Tá ligado? Canino ectópico. Tá tracionando ele. Aí ele aparece palatinamente, no palato, né? Aí você tem que colocar para vestibular. Pois é, meu velho. E se essa raiz estiver no palato, não tá lá na ponta? Alguns casos aqui, esse aqui é meu. Ó, não tinha muito espaço para ele, o lateral tava, né, por cima dele. E aí eu acabei o caso. Quando eu acabei, trouxe o canino lá de trás. Olha como esse canino aqui, a coroa tá para vestibular. Isso quer dizer que a raiz está para lingual, né? Isso quer dizer que a raiz está para lingual. Tá bem diferente, né? Os dois aqui. Sim, sim, eu acabei assim o caso. Muito bom, velho. Você tem que. Calma, você tem que ver. Nossa, Stênio mostra os erros. Fique vendo esse lado, esse viés aí, né? Stênio mostra como é que ele errou. Exatamente. Atualmente eu mostro como é que eu errei. E não dá para voltar atrás porque acabou, né? Você tá vendo aí? Aí não erro mais. Tá? Bom, aqui é outro caso, ó, não é nem meu, de um amigo meu que eu peguei. Mas aí ele puxou no canino para frente e você já vê claramente, olha quanta superfície palatina tem aqui, e já tá vindo a raiz aqui, né, cara? E aí ele vai para vestibular, puf. Aí será que o fio retangular vai conseguir pegar essa raiz e jogar para vestibular? Vamos inverter o Brecht? Cara, aí se você acha que é para inverter o Brecht, é que você não entende nada da sua prescrição. Porque o canino, quem é que tem torque positivo de coroa para vestibular? São incisivos. De canino para trás, já tem torque lingual, cara. Só quem tem torque positivo para vestibular são incisivos superiores. Tu entendeu? Ou não?
Então, se esse breque aqui tem torque lingual de coroa e raiz para vestibular, e tu inverter, tu tá querendo deixar ele assim. Tu tá querendo deixar ele assim, ó, passivo. É, tu entendeu? Então, tu tem que ter prescrição. Aí, qual é a minha sugestão? Não adianta pegar o breque do canino e inverter. Não adianta. Piora. Ele fica assim, passivo. Entendeu? É, então, qual é a sugestão que eu dou? Pegar o break do 43 e cole no 23. Coisas estranhas. Ó, deixa eu ver se você entende aqui assim. O break normalmente do canino, ele é menos 2 graus, tá? Isso eu tô falando de roto. Tu entendeu que inverter é ridículo, que passar de menos 2 para mais 2 não. Tu quer ficar mais para lingual, a coroa e raiz vai para vestibular. Entendeu? É torque. Aí a minha sugestão é, que tal pegar o break do 43? Aí tu pega ele, joga pro outro lado e cola ele normal. Tu entendeu? Cola ele assim, com a bolinha para cima. Entendeu? Porque o torque do canino inferior, ela é menos 11. Menos 11 não é muito melhor do que menos 2? É, melhor. Mas, Stênio, e aquela folga? Pois é. A gente só tá falando aqui quem é menos ruim. É menos ruim a palavra? Acho que é isso. Entendeu? Quem é menos ruim? Menos ruim é menos 11 do que menos 2. É fato. E a angulação? Cara, vai para 7 graus. Normalmente, aqui tá errado. Normalmente o canino tem 9 graus de angulação. Aí é pouca diferença. Então, minha sugestão é: pega o 43, aqui, ó, 43, e vira e coloca no 23. Vai dar um torque mais de coroa para lingual, raiz para vestibular. E é muito mais raiz para vestibular. Essa aí eu acho que vocês não conheciam, não. Comenta aqui. Ah, eu já falei isso não. Se inscreve. Como é que fala? Se inscreve, dá o like, aperta o sininho, vai, faz o que você quiser. Aquele pessoal parece que precisa muito disso, né? Eu não tô nessa fase ainda não, de implorar para vocês. Aqui foi tudo sarcástico, tá? Mas se quiser, dá o like, apertar o sininho de boa para ver o que é que acontece. Acho que não acontece nada. Eu quero que você chame um amigo aí depois, pega o link, passa para um amigo para ele ver. Fechou então? Torque para vestibular. Opa, desculpa. Quem está para vestibular, você quer colocar a raiz para vestibular, pega esse aqui, 43, tá? Tem mais. Agora sim, agora a situação é diferente e parecida. Eu sou muito claro. Eu gosto da minha didática, eu sou muito claro, diferente e parecida. A gente tem um canino que também está ectópico, está lá em cima, só que ele não está pelo palato, ele está por vestibular. Aí quando você traciona o canino para baixo, ele tem uma tendência da coroa lingualizar descontroladamente. Entendeu? Você puxa pela vestibular, né? Você puxa pela vestibular e quando puxa, ele tende a girar aqui no sentido da coroa lingualizar e a raiz para fora. Vou pegar aqui um casinho também, que esse canino aqui inferior tá ectópico. Olha o canino inferior onde é que tá, ó. Aí a gente decidiu, né? Puxar ele para distal e extruir. Aí fez uma cirurgia, e aí colocou o mini implant e começou a tracioná-lo para distal e ele vai verticalizando. Aí chegou num ponto que ele ficou na posição e a gente começou a fazer a marrilha de distância para ele extruir, tá? Colou um bracket, né? Apareceu a coroa, colou um bracket e começou a fazer a marrilha de distância para ele extruir. Quando ele extruiu, quando ele ficou, extruiu na posição, cara, ele lingualizou
bem. Então, isso pode acontecer, tanto no superior como no inferior, entendeu? O dentário vestibular, aqui assim, ó, puxou ele para baixo, pode ser que a coroa entre e a raiz saia, beleza? Então, quando for colar o bracket, o bracket, o que bracket a gente vai colocar? O que é que a gente pode fazer? O que é que eu estou querendo aqui agora? Primeiro, tem que visualizar isso. O que é que você está querendo? Coroa para vestibular e raiz para lingual. Lembra que é torque, então é muito mais raiz para lingual, tá? Mas eu sempre falo isso, né? Coroa para vestibular, raiz para lingual, tá? Coroa para vestibular é positivo ou negativo? Coroa para vestibular é positivo. E esses brackets aí, ele tem torque lingual, entendeu? Então, o que é melhor? Tu colocar o que aqui? -11 ou +11? Tu quer jogar a coroa para vestibular? Positivo. Tu quer -11 ou tu quer +11? Cara, não é possível, tu é. Tá? Pedro é homem. Todo homem é mortal. Pedro é meu amigo. Pois é. Ai, ai, ai. E o pior é que tem, né? Às vezes tem esses alunos assim, né? Ai, paciência. Então, para jogar essa coroa para vestibular, que vai ser, na verdade, raiz para lingual, porque é torque, que é movimento radicular. Para fazer isso aqui, a gente inverte o break do 43. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem uma. Novo, tem, sou fã. Dica top, tem, você não sabia. Marcação para incisal. Que marcação? Tá falando aqui? Agora eu viajei. A angulação foi para onde? De onde pra... O pessoal tá meio doido. O pessoal tá tudo stranger. Tá tudo estranhando, estranhando. Como é que seria estranhando em inglês? Stranger, estranhando. Não, cara, não mudou a angulação, não. Que mais? Prof, a colocar o 43 não inverte de -11 para +11? Não, não. Eu vou voltar lá. Depois eu volto. Então, bora lá. Aqui, o canino, aquele questão, é melhor pegar ele que está -11, que é o normal, -11, que é o normal no road, e passar para +11, tá? Beleza? Inverte ele. Aqui foi outro casinho, ó, que eu puxei o canino superior. Tchuf. Ele já até tá com a coroa mais para linguar um pouquinho. Quando eu puxei, aí que ele ficou bem lingualizado. Entendeu? Então, só que nesse caso aqui é superior, né? Aí não adianta fazer isso no superior se você está usando MBT, tu concorda? Porque o torque do MBT é 0 graus. Aí passar de 0 para 0 não adianta nada. Não dá em nada. E se for road, que é -2, é -2. Aí tu inverte o break do canino, +2. Ridículo, ridículo. Eu tô na dúvida se 10 graus de diferença, -10 para +10, tá? Imagina 2. Ridículo. Então não adianta fazer isso com o canino superior se você usa rote. E nem se você usa BT. Não é suficiente, nem perto. Então, é mais lógico também fazer isso aqui, ó. Pegar o canino superior. Cara, quando eu pego o canino superior e eu jogo ele para cá, ele fica -11. Mas olha como eu tô colando esse canino inferior, esse canino do 43 no 23. Olha como eu tô colando. Eu inverti ele, tá vendo que eu inverti ele? Então ele passou de -11 para +11. Se eu pegar ele, girar ele e colar com a bolinha normalzinha, ele fica -11. Tu entendeu que ele fica -11? E essa angulação não muda.
Quando é nessa diagonal aqui, quando é nessa diagonal, não muda a angulação. Mudaria a angulação se vem para cá, para o inferior, para o quadrante 3. Mas do quadrante 4 para o quadrante 2 não muda a angulação. É, depois vai ficar gravada para tu rever, do que ficar repetindo aqui. Melhor, né? Canino inferior, que eu falei lá. Puxou. Aí aqui você inverte, né? Passar de -11 para +11, né? Para passar o superior para +11, cara, tem que pegar o 43 aqui e jogar aqui. Beleza? O que vai dar diferente é um pouquinho a angulação, né? Que o normal é 9. É que Rote tem 9, 11 13. Aí fica 7, não fica tão angulado. Mas besteira isso. Também não vai ser tão significativo, não. Fechou? A Ávila conhece bem o caso. A Ávila conhece bem o caso. Foi do Secap e é a Ávila que atendeu brilhantemente. Ela e Noel. Eita, aqui é mais polêmico. Ah, meu Deus, eu achei que ia demorar 30 minutos, sabe? Vocês conversam muito, cara. Assim atrapalha o meu planejamento, que era 30 minutos. Aff, aqui é o seguinte: padrão 3, classe 3. E aí tem essa teoria de jogar o incisivo para vestibular, né? E tem muita mecânica. O próprio fio, arco de explosão, é, situações que você joga o incisivo para vestibular, tá? Você vai fazer mecânica. Até o próprio Elástico classe 3 também joga para vestibular. E aí, muita gente inverte o break dos incisivos. Porque ele joga o incisivo numa fase com fio redondo, o arco de explosão, algo assim, né? Que o fio vai inclinar descontroladamente. A mesma lógica do lateral, a mesma lógica do lateral. Ele vem para frente aqui, e aí depois que o fio retangular dá essa correção radicular, esse movimento radicular. Entendeu? E aí o pessoal, algumas pessoas, quem foca muito nisso, começou com o Damon. E aí tinha um pitch lá da filosofia Damon que falava de inverter o break dos incisivos. Aqui no Brasil, quem defende mais, eu acho que é o Glauber Carien, porque o linha o linha, a origem do linha vem do Damon, tá? Mas a ideia seria essa, ó, passar de +12 para -12, upside down, tá? Flip. Então, aqui tá errado, né? Aqui é para ser -12, tá? -12, -8, né? E o normal seria +12, +8. Aí a gente tem alguns questionamentos, tá? Cara, eu fiz um caso assim. Só que aí. Eu fiz alguns casos, dois ou três. Só que não consegui finalizar bem nenhum, velho. Difícil. Um paciente sumiu, o outro não chegou na fase ainda, o outro eu saí do curso, eu que sumi. Mas vê, quais são as considerações? Tá, eu joguei para vestibular, e aí eu vou fazer isso com a raiz. Mas só dá para fazer isso com a raiz se tiver osso, né, velho? Você tem que analisar. Sabe quando a gente analisa a sínfise aqui? Eu tenho que analisar aqui essa parte anterior se tem osso suficiente para jogar essa raiz. Eu não acredito que forme osso. Tem alguns profissionais aí que defendem isso aí, que falam, não, vai formar osso. Estranho, hein? Coisas estranhas em formar osso aí. Acho esquisito. Acho mais fácil fenestrar mesmo, tá? Mas se tiver osso, tem lógica, tem. Lógica no movimento inteiro. Tá aqui cruzado, vestibulariza e depois faz isso assim. Lógica tem. Só acho que tem que ter osso para isso. E aí, como eu te falei, né? Passa de +12 para -12, tá? Aí eu pedi ajuda a esse belíssimo ortodontista. Belíssimo, eu tô falando da inteligência, genialidade, tá? Capacidade. É, então, ele inverteu os breaks aqui dos incisivos, ó. Tá na fase com o fio redondo ainda, né? Resolvendo uma classe 3 forte, tá? Pedi autorização para ele.
E esse bracket aí, ele tem mais 20 graus, mais 20 de torque. Só que ele inverteu, então ficou menos 20 graus. O 20 já é uma precisão, né? Bem forte. Mesmo com a folga, né? Ainda tem bons valores. E ele conduziu um caso brilhantemente, uma classe 3 ele conseguiu até ficar classe 2. Surreal, né? Autoligado, elástico, mola. Só que aqui tá com fio redondo, ele depois vai colocar um fio retangular, então, mas ele não parece que vestibularizou tanto, né? Tá certo que ele pegou a tele, eu pedi a tele para ele e ele me cedeu, e a gente vê uma certa vestibularização do incisivo e, teoricamente, não teve aquela correção radicular tão forte assim. Mas bora lá. E se não tivesse colocado esse bracket retangular ao contrário, será que ia ficar mais vestibularizado? A ideia é que talvez sim, né? Porque vestibularizou e talvez tenha diminuído essa vestibularização da coroa e a raiz lá para trás porque ele inverteu o bracket, entendeu? Porque ele inverteu o bracket. Mas, cara, esse caso aqui, eu acho que é o caso de inverter incisivos, é o mais polêmico, tá? É o mais polêmico que tem. E eu acho que só dá para fazer isso se tiver uma condição óssea melhor para isso. Mas todo mundo entendeu a lógica, né? Baita evolução, também achei. Bem, tem a ausência lateral, a ausência, né? A ausência de uma coisa triste, melancólica, a ausência. Mas tem muita gente feliz também, só com o central, tá? Só a pessoa sozinha, assim. Depende, aí depende muito da pessoa, né? Mas na teoria tem uma ausência do lateral. Aí, quando você tem a ausência lateral, quem tem ausência lateral, o que é que faz? Muitas vezes ele compra um canino, ele fica com um canino, com um pet, né? Ou com um canino aqui para, né? Substituir o lateral. Você não já viram isso aí? Já tem casos que fica legal. E aí vai falar disso mesmo. Quando tem ausência lateral e para substituir o lateral, você compra um canino, cachorrinho, é perto do lateral. Ou tá perto do central. Bem, aí se você for fazer isso, transformar o canino em lateral, eu só aconselho quem tem ausência lateral comprar um cachorro para substituir o lateral. Se o cachorro já tá bem perto do dono, tu entendeu? Se já tá em classe 2 completa. Cara, se tiver classe 2 completa, não tem lógica de estalizar todo mundo para colocar lateral, não. É melhor deixar o canino no lugar lateral, concordo. Menos trabalhoso. Lembra da lei do menor esforço. Essa lei é linda. Tá todo mundo feliz. Ah, peraí que tem um comentário aqui de Stefan Cardone. Cara, Stefan é outro ortodontista fantástico. Domina lingual, domina lineadores, domina fixo. Professor internacional, América Latina e fala um inglês top. Me humilhou lá no congresso. Essa lógica de inverter o torque dos incisivos tem um porém. Eles deveriam receber torques negativos proporcionais e dessa forma os centrais ficaram mais negativos do que os laterais, fora do padrão. Entendi. O torque de passagem também, né? Entendi. Mas é porque eu acho que não lê tudo aí no final. Só um minuto. Tá, então bora lá. O que é que se faz aqui? Primeiro, antes de inverter o bracket, é, cola o canino mais para cervical para ele destruir. Tu entendeu a lógica? Tu quer que essa gengiva aqui, ó, acompanhe. Tu sabe que o zênito lateral é menor do que o central, né? Então cola aqui mais para cervical, para passar o fio e destruir. E vai desgastando essa pontinha aqui, ô amigo. Amigo, vai desgastando aqui, tá? Já vai arredondando um pouquinho aí para ficar. Aí se tu conseguir que essa gengiva acompanhe mais, fica massa, tá? Mas vamos falar do torque. Torque do lateral é torque para vestibular. E canino, já você sabe que tem um torque de coroa para lingual, o resto para vestibular, né? A gente não viu? Já. Como o canino vai ser lateral, o que é que você faz? Tá, você pode colar o breque lateral, de boa, pode colar.
Só que tu entendeu que essa superfície aqui é muito convexa e o breque lateral é reto, né? Aí às vezes fica aquela adaptação assim, fica para cá, para lá, não fica bem adaptado. É, aí tá, qualquer coisa tu pode desgastar aqui também a vestibular para ficar mais reto e adaptar. Mas a outra opção que o pessoal comenta é inverter o breque do canino. Porque se você inverter o breque do canino, você inverte o torque, tá? Mas olha lá, ó. Então, upside down do breque canino, tá? Aqui, ó, upside down do breque do canino. Mas vê, tem uns questionamentos aí, tá? Aqui, essa boca que eu te mostrei aqui foi capelosa. É capelosa. O breque normal do canino é -5. E o lateral, na pressão capelosa, que ele se baseia em Andrews, é +3. Então, quando você inverte aqui o canino, fica +5, né? Fica mais próximo aqui, ó, de +3. Entendeu? Fica bem próximo, né? E a angulação você vê que não muda. Lembra aquilo que eu falei? Quando você inverte, não muda a angulação, né? Flip, don't switch. É... Beleza. Mas, ó, vamos aqui para Rhodes. Cara, o Rhodes tem um torque lateral de 8. Aí o canino é -2. Aí inverte o break do canino, fica +2. E o certo seria +8. Cara, entendeu? -2 para +2 não vai dar quase nada de diferença, velho. Quase nada. Eu acho que em Rhodes isso não vai adiantar, não. E, se eu não me engano, MBT é pior ainda. MBT eu acho que é 0. Acho que vai adiantar, não tô lembrando de cabeça, mas MBT eu acho que o canino não é, é menos do que 100. Ah! Voltamos para o canino inferior. Se tu pegar isso aqui e inverter, ó, não, não é nem inverter, ó, é pegar ele, cola aqui, mas tu tem que colar ele de cabeça para baixo, para ficar +11 graus. O normal é 8, né? Aí ele tem +11. Tu entendeu? Eu achei o mais sensato, assim. Até pensei, você pode até pensar em pegar um break de pré, né? Aí, se eu pegar um break de pré e inverter, ele vai passar de -7 para +7, e o normal não é 8, fica muito próximo. Pode até ser. Mas tem um lance da angulação, né? Que a angulação aqui é 0. Entendeu? Então, se tu vai botar um lateral com 0 de angulação, o lateral tem um pouquinho de angulação. A não ser que você cole ele meio angulado para dar angulação. Pode ser. Mas eu achei mais fácil pegar o -11 aqui, colocar o break do 43 por 23, mas não é para gerar ele, é só para fazer isso, ó. Ele fica de cabeça para baixo ainda. Se ficou de cabeça para baixo, passa de -11 para +11, tá? E a angulação fica de 7 graus. Beleza? Ó, quanta gente utilizou isso aqui hoje, não foi? Bem, para acabar, já que vocês falam muito, nossa, 1 hora de aula, praticamente. As outras não deverão ser assim. Imagina um molar para vestibular. Eu sei. Aí você fala assim, mas Estênio, um molar para vestibular, então você quer dar um torque, né? Melhorar o posicionamento da coroa e a raiz ir para vestibular. Para ficar mais reta. O certo seria ficar assim, tá? Isso aqui já é curva de Wilson invertida, ó, essa cuspide mais alta do que a outra. Isso aqui serve até de referência para o board brasileiro, o board americano. Eles ficam vendo a distância da cuspide palatina para a cuspide vestibular, quantos milímetros tem, porque o certo seria ficar reto. Aí você fala para mim, Estênio, mas o torque aqui do tubo do molar, tu não falou que já é negativo? A coroa já é para ir para a lingual? Você está certo. A ideia é que a coroa vai para faça o momento, né, para lingual e a raiz para vestibular. É, então, na teoria, já era suficiente. Só que talvez o que você quisesse era potencializar, é deixar mais torque lingual do que o tubo do tubo protocolado para ele, do tubo que já é dele, entendeu? Então, por que não pegar o tubo do 46 no 26? Essa foto é do Wendel Shibazaki.
E ele pegou o tubo do 46 nessa foto e botou no 26 para conseguir a coroa ficar mais bem posicionada. E isso funciona bem se tiver o dente atrás, tá? Se ele for extremo livre, cara, esse torque aí já está muito prejudicado. Então, repetindo, que tal colar o bracket do 46 no 26 ou o 36 no 16? Depende qual é o caso, né? Mas tu entendeu? O torque normal é menos 14. Quando você pega o dente inferior, o molar inferior e faz essa diagonal, ele fica menos 30. E aí talvez fique mais efetivo para você jogar essa coroa para lingual raiz para vestibular. E isso tem lógica até para exclusão mordida, tá? Tu vai usar um elástico, tem risco de ficar com esse torque para vestibular. Aí tu já inverte para quando tu usar o elástico e depois entrar com o fio retangular, ver se ele consegue deixar mais bem posicionado, entendeu? É... Mas tem que ver se é extremo livre, uma série de coisas. E também tem que ver se tem osso, uma série de coisas, tá? Mas é isso, o joguinho seria isso. Beleza. Acho que eu acabei as opções de inverter, de mudar esse mundo invertido. Só que você tem que entender que devido à folga, cara, não confie em Brexit 100%, tá? Faça isso, mas já vai com um prognóstico meio pessimista, assim, tem uma folga aí, nem sei se vai dar certo. Aí você inverte, mas não ache que vai ser a mil maravilhas, que é um Brexit mágico. E depois dessa aula, cara, vai tudo funcionar perfeitamente. Não vai, né? Então aprenda da torque individual, torque em segmento, e use aquela molinha de torque individual que é show de bola. Mais pra frente a gente vê essas outras aulas aí, tá? Mas que eu já falei bastante. Já falei para muita gente dessa mola. Eu gostei muito dessa mola. É isso. Aprenda da torque também, tá? Aí. Cadê? Oxente. Tá rodando não? Meu videozinho tá rodando. Que pena. Deixa eu tirar o corda. Beleza. Encerramos. Primeiro episódio. Não sei quanto tempo essa série vai durar. Será que vai demorar igual a série Stranger Things? No último episódio vai ser o último episódio aqui? Será que continuaremos? Coisas estranhas podem acontecer. Tchau, tchau. Até mais. Compartilha aí, fala com o amiguinho que gostou. Tchau.